Antena 1 Açores. Especial Informação. José Pacheco, 51 anos, é o novo líder do Chega Açores. É convidado da Antena 1 Açores após o Congresso Regional do Partido deste sábado, que empossou a nova direção regional. Bom dia, obrigada pela sua presença nos estudos da Rádio Pública. Na sessão de encerramento do Congresso disse que o Governo Regional precisa fazer diferente e que, se não mudar a forma de gerir a região, anda daqui para fora. Foi essa a expressão que usou. Ou seja, ficará sem o apoio do Chega na votação do orçamento, inviabilizando esse orçamento. No mesmo discurso, disse que não faz ameaças nem chantagens. Mas isso não é uma ameaça? Muito bom dia, e muito bom dia a quem nos ouve e quem conduz com prudência. Eu não entendo, podemos entender como sendo uma ameaça, podemos entender, mas não foi em jeito de ameaça. Eu já disse isso repetidas vezes e vou voltar a repetir, que não serve ao Chega este tipo de acordo. Nas circunstâncias que existem, porque ainda existem, e o Chega pretende, com isso, analisar, passo a passo, o que vai acontecendo. Nós temos sido muito críticos desta governação. Nós temos dito, muitas vezes, que o povo na rua vem ter connosco e fala de uma governação que não se diferencia da que vem atrás do Partido Socialista, de 24 anos, Partido Socialista. Chantagens não há, porque nós não temos capacidade de fazer chantagem, a não ser retirar o apoio do orçamento. De um acordo que assinou de incidência parlamentar os em acordos 2020. assinam-se, cumprem-se e rasgam-se. Quando os acordos não estão a ser cumpridos, rasgam-se. É tão simples quanto isso. Qualquer pessoa que nos está a ouvir percebe isto. Aliás, disse isso no Congresso. Então, eu faço um contrato consigo. Mas não se é você não cumprir, rasga o contrato. É tão simples. Mas não é esta postura constante do Chega, de ameaça à estabilidade do governo? Desculpa, não é constante. Já tem alguns momentos. Constante é a irresponsabilidade do Governo Regional e o incumprimento do Governo Mas Regional. a reação esta que o coisa Chega de tem é pôr de para cima ameaça. do Chega a responsabilidade de algo que o Chega não tem, o Chega vai a votos e elege deputados do Chega. Esta responsabilidade que constantemente nos tentam atirar para cima, vão ter santa paciência, mas vai acabar. Mas não vê que cria alguma instabilidade governativa na região? Instabilidade governativa cria-se quando, peço desculpa, os governos não governam. Isto é que sim. E eu disse no Congresso e volto a repetir. O governo quer manter o estado atual, que o povo açoriano é que tem que definir, não o governo tem que governar. O governo tem que ter opções credíveis e que até algumas delas sejam fraturantes. Ou seja, começar de novo, se tiver que ser. E alguns secretários souberam fazer isto, mas muito poucos. Mas acha que os açorianos, depois de virem por algumas vezes dizer que rompe o acordo, acredita que os açorianos vão mesmo acreditar na sua palavra que vai romper este acordo? Olha, eu podia fazer algo que me foi aconselhado por pessoas que, enfim, são do povo e que não percebem de política, e que me disseram de uma forma simples: chegas ao dia e votas contra. E disse, não é assim que se fazem as coisas. Há que dar algum aviso. Esses avisos, também agora posso aqui revelar, foram dados internamente. Foram dados constantemente internamente. Fui falando com o Sr. Presidente do Governo, fui falando com os líderes parlamentares, com alguns deputados, e a verdade é que nós víamos o marcar de passo. E a gota d'água aqui foram as agendas mobilizadoras. Mas houve uma renovação do governo e, mais uma vez, no sábado, voltou a dizer, e volta a usar a sua expressão, que o governo anda daqui para fora se não cumprir. Sim. Se não Qual governar é a dúvida bem, que é disto? que Acho que não há dúvida nenhuma. Mas remodelar o governo não é suficiente. Mas o orçamento... Quer dizer, tirar pessoas, mudar peças... Mas o orçamento regional será votado apenas em novembro. Vamos andar com esta narrativa mais 6, 7 meses? Não vamos, porque quem me conhece sabe que eu não sou de me repetir muitas vezes. Até os meus filhos sabem isto. Aqui já dei o aviso, voltei a dizer no Congresso, porque estavam à espera no Congresso perante os militantes, porque é o sítio certo, que eu explicasse o que é que se tinha passado e qual era a minha postura. Daqui para a frente não há mais avisos. Agora, se me perguntar, o Governo já deu algum passo em frente? Já deu algum passo em frente. Mas em atos concretos, não. Então, eu não estou aqui à espera de conversa. Conversa, como dizem os brasileiros, para bem dormir. Não?
E não está à espera disso, nem o povo açoriano está à espera disto. Nós estamos à espera de dados concretos. E especialmente as propostas do Chega, que eram poucas, e naquele dia que eu propus e disse, não vou pedir muito, vou pedir o suficiente para vocês cumprirem. Pediu para o orçamento deste ano 4 viaturas de bombeiros Exatamente. E um apoio à natalidade de 1.500 euros. Exatamente. Ainda não se concretizaram, é certo? 0. Mas o Governo também precisa de tempo para as concretizar. Quantos anos precisa? 4 anos? É uma promessa para este ano, Que se nós para este fizermos orçamento, contas, não é? Para este ano. Se nós fizermos contas, por exemplo, o subsecretário da Saúde e da Proteção Civil, que tem a pasta das ambulâncias, digamos assim, já me garantiu que o processo estava em andamento, em estudo. Ok, vou aceitar, mas já lhe pedi também que quero ver o processo. Quero ver o processo. Também reuniu com o Duarte Freitas, novo secretário das Finanças. Mas permita-me só, o apoio à natalidade há 0 feito. 0. Mas é uma medida que envolve, à partida, valores, não é? Elevados. Então, estão no orçamento, qual é a dúvida? O dinheiro está lá, é curto, até é pouco. Não é com 1.500 euros que nenhum casal vai ter mais um filho. É um apoio. Agora, não fazer nada, o apoio é 0. E isto é preciso ser dito. E nós já vamos, é maio, não tarda nada, temos pouquíssimos meses pela frente, estamos no novo orçamento. E o apoio à natalidade não foi cumprido. E o Chega não aceita isso. É o nome dos açorianos. Não o Chega, são os açorianos. Nós somos a voz das pessoas. E cada deputado devia encarar isto. Porque metem-se dentro daquela bolha, que é o Parlamento Regional, e esquecem-se que lá de fora estão as pessoas que votaram neles. E isso, eu não vim para a política para isso. E é bom que as pessoas percebam. Por falar em votar, no Congresso disse que o PS nem serve para apresentar uma moção de censura que o Chega não pode apresentar porque tem apenas Exatamente. um deputado. A pergunta que lhe faço é, se o PS apresentar uma moção de censura antes do orçamento, como é que vota? Eu não vou responder essa pergunta porque as circunstâncias na altura é que vão ditar. Mas diz que o PS não tem coragem para apresentar. Não tem. Já por 2 vezes que disse isso. Aliás, o PS Mas se não teve tivesse um coragem grupo parlamentar, para governar. apresentava? Não tem, se eu tivesse um grupo parlamentar, passou-me pela cabeça assim, confesso isso. Porque as coisas são feitas com coragem. E nunca fui um homem de medos. Aliás, não tenho medo de ninguém, nem de coisa nenhuma. E quem está comigo no Chega é feito do mesmo calibre. São pessoas sem medo. Mas não diz como é que votaria numa moção de censura do PS? Não digo porque não gosto de fazer especulação. Isto é ser que depois a especulação que eu possa fazer é preciso ter uma série de garantias. Eu, com o Duarte Freitas, com a conversa que tivemos, houve a garantia daqui para a frente nós começámos a conversar a sério. A sério. Vejam lá. Acham razoável chegamos ao Parlamento e temos propostas do Governo que ninguém as conhece? Mas e que nós temos um dia ou 2 ou 3 para analisar e fazemos... Eu trabalho sozinho. Eu não tenho mais deputados. Eu não consigo dividir... Outros deputados também o fazem sozinho, como o PAN, Iniciativa Liberal. Exatamente. PPM, eu quando falo... Bem, o PPM tem 2 deputados. Noutros tempos, foi como eu disse. Peço desculpa. Eu quando falo de mim, enquanto Chega, também estou a falar do PAN, estou a falar de Iniciativa Liberal e nós conversamos isso entre nós. Nós já chegamos a ter propostas de alteração recebidas numa manhã para votar da tarde. Qual é o resultado? É votar contra. Quem não tem a educação de fazer o seu trabalho bem feito e que nos manda propostas de alteração, e que foi o caso que aconteceu nos fotovoltaicos e no bem-estar animal, ou que nos manda na véspera ou que nos manda numa manhã, quando tem um grupo enorme de deputados, estou à espera. Não, é votar contra. É tão fácil. É votar contra. Pode ser a melhor coisa do mundo, é votar contra. Porque as pessoas têm que perceber que aqueles senhores estão ali eleitos para cumprir o seu trabalho. Façam menos, mas façam bem feito. Mas há muitos assuntos para tratar na região, acredito. Há muitos assuntos para tratar, mas também há muita legislação que está a ser feita que não é cumprida, não é executada, não vai ao encontro das pessoas. Nós perdemos um tempo imenso no Parlamento a aprovar coisas que depois não são executadas e algumas até de propósito. Queria voltar ainda à questão do Congresso. Na ação de encerramento pediu e André Ventura respondeu-lhe logo, deu-lhe carta branca para votar exatamente contra o próximo Orçamento Regional, se assim o entendesse. Precisa dessa validação do líder nacional? Pois aí é que está a interpretação que os jornalistas quiseram fazer, e eu peço desculpa, mas isso é péssimo jornalismo. Mas pediu? Não, está gravado, é só ele. Eu não pedi. É uma questão de educação e de respeito institucional. Eu pedi autorização, foi o que eu li na RTP Açores, no site da RTP Açores, que eu tinha pedido autorização. Vão ter santa paciência,
arranjar então, um melhor jornal. Fez? Não, o que eu fiz foi um ato de educação e dizer: permita-me, meu presidente, mas é que vai ter a última palavra. Então, a expressão não foi é o permita-me. pedir autorização. Porque eu nunca tive que pedir autorização. Mas talvez André Ventura também disse, tem carta branca, ou seja, ele interpretou como um obviamente, pedido. e aí interpretou neste sentido, que é o respeito institucional. Eu não faço como noutros tempos alguém que achava que devia ir contra o líder nacional. Não, eu converso as coisas, eu também tenho que me impor enquanto açoriano. Isto foi uma condição para estar aqui sentado, que era, quando eu tiver que decidir, sou eu que decido. Os dois candidatos à liderança do PSD a nível nacional já descartaram qualquer possibilidade de aliança com o Chega. Excelente. Também se mostraram contra este acordo que foi assinado nos Açores. Perante estas então já somos três, eu também sou contra esse acordo. Perante esta postura que tem o Chega Açores, com a estabilidade do governo, não teme que num futuro ato eleitoral o PSD na região não queira fazer mais acordos com o Chega? Desculpe, então seria ridículo. Eles não querem fazer com o Chega. Não, o Chega é que se calhar não quer fazer com eles. Neste momento, se há uma solução de governo, ao Chega se deve. Não é o PSD, não é o CDS e muito menos o PPM. Não é. Então, não sei, isto é de uma arrogância, isto é uma visão deturpada de tudo. Nós não estamos no governo. Nem queremos ir para o governo. Eles no futuro, se precisarem do Chega, eles vão ter que lidar comigo. No passado lidaram com outra pessoa, mas comigo vão lidar de uma forma completamente diferente. Eu não admito arrogâncias e muito menos ser criado de alguém. O meu partido, o Chega, nunca será muleta de governo nenhum. E que fique muito claro. E voltando atrás, por isso é que tenho tido a atitude que tenho. Porque nunca achei que fosse esta a solução ideal. Nós não estamos aqui à procura de taxas. Mas assinou em 2020. Eu assinei e tenho que confessar e pedir desculpa aos açorianos. Assinei um bocadinho pressionado. Quem pressionou? E quando foi o antigo líder que pressionou. Houve ameaças de passar independente. As pessoas têm memória muito Carlos curta. Furtado. E estão exatamente. Olha, na Idade Média as cortes tinham o seu bobo da corte. Nós passamos a ter outro. Quer dizer, isto não é admissível. Brincar com a vida dos açorianos não é admissível. Eu sempre achei... Se fosse hoje, não assinariam o acordo? Não. Já na altura foi-me difícil assinar o acordo. E acho que não temos que assinar acordos. Aliás, se não assinasse esse acordo, não teríamos essa... Não teríamos porquê. Não teríamos Estou-lhe a dizer porque teríamos uma governação precisamente igual. Não vês porquê. Eu acho que houve aqui uma leitura muito errada e enganaram as pessoas. Assinaram que o fantasma do socialismo vai voltar e enganaram as pessoas. A verdade é que o socialismo voltou. Pelo amor de Deus, olhem para trás. Qual é a diferença entre este governo e o governo socialista? Um governo de manutenção à espera dos dinheiros da Europa. O governo de nomeações que nós todos andamos a receber e-mails, os jornalistas devem receber os mesmos e-mails. Agora foi fulano, amanhã foi Beltrão, são as peças que desaparecem, que vão para a sucata. Nós estamos a falar de quê? E aí foi esta mudança que exigi. Eu sei que não é fácil governar, por isso se calhar também nós estamos lá a governar. Temos que ter uma boa equipa, temos que ter gente competente. Esses secretários que andaram agora da cultura, zero. Turismo, zero. Transportes, zero. Isto é uma vergonha. Obras públicas, zero. Isto é uma vergonha. E então nós temos que ficar comprometidos. Inclusive, eu vi alguém dizer que nós tínhamos a obrigação moral de apoiar este governo. Porque assinaram um acordo, é isso? Não, desculpe, as pessoas acho que perderam o juízo. Ou estão com medo de perder os taxos. Eu não tenho medo de deixar de ser deputado. Nada, volto para a minha vida, sou designer gráfico, tenho uma pequena empresa, continuarei, até tenho projetos que ficaram congelados e, tal como eu, todos os meus colegas de direção, até alguns têm vidas empresariais bastante complexas para poderem doar tempo à política. Há que mudar a política, há que mudar a forma de fazer as coisas. É completamente errado continuar a fazer o que os outros faziam. Como dizia, esta constante ameaça à estabilidade do governo, sendo que os eleitores que votaram em si, foram cerca de 5 mil, dão-lhes legitimidade para estar sempre nesta ameaça e contrariar aquilo que foi a decisão de mais de 43 mil eleitores que votaram nos 3 partidos que fazem parte do governo. Mas o que é que eu tenho a ver com os outros? Eu tenho que respeitar. Mas tem que respeitar a opinião dos 43 mil. Eu estou respeitando. Estou fazendo o meu programa eleitoral, outro Chega. Corrigir que não votaram em mim. O sistema eleitoral que nós temos vota sem partidos.
A aberração é ter depois deputados independentes e esta coisa toda. Isto é tudo vergonhoso. Agora, as pessoas votaram no Chega, 5.000 e tal pessoas. Estas 5.000 e tal pessoas são as pessoas que eu tenho que respeitar. E que eu ouço. Nem faz ideia as conversas que tenho com muita gente. Mas também tem que respeitar os que votaram nos 3 partidos que fazem parte da Mas eu tenho que respeitar o quê? Isto quer dizer o quê? Que o Chega tem que apoiar os partidos que tiveram 40 e tal mil votos. Então, eu também posso ir apoiar o PS, que ganhou as eleições. Foi o partido mais votado. Mas a maioria deu aos 3 partidos. Mas isso é uma leitura completamente errada. Pergunto na rua se é isso que as pessoas querem. As pessoas querem bom governo, as pessoas não querem saber quem é que governa. As pessoas querem um bom governo, que vá ao encontro das suas necessidades. Tudo isto é uma ilusão, tudo isto é uma cortina de fumo. As pessoas estão-se a colocar atrás desta cortina, os políticos, e estão-se a esquecer do povo que está na rua. Olha, ainda o outro dia está para fechar o posto dos Correios de Água de Pau. Ainda hoje temos na Comissão de Ambiente a questão dos pescadores da Calheira. É o aeroporto de Pico que não se resolve. É o aeroporto da Horta que não se resolve. São cooperativas a fechar. Só os lavradores a trabalhar no vermelho já na venda do leite ou nas suas explorações. É falta de mão de obra. É o RSI que estão ali todos muito bons. Devem estar a ouvir. Estão no café, não? No bem bom. Vamos avançar exatamente neste assunto. O avançar é isto. É que eu acho que nós temos uma região pobre quando podíamos ter uma região médio rica. E isto é que é o disparate. Vamos trabalhar, mas não é agora com esta brincadeira de nós tivemos mais votos. Aliás, se fosse no mundo de futebol, ganha campeonatos quem marca golos. E golos eu tenho visto muito pouco, eu tenho visto muitos empates. Vamos falar das suas propostas que apresentou na moção de estratégia global. E a propósito do rendimento social de inserção, disse no discurso que é para acabar. Disse e reafirmo, o RSI, vou dizer devagar, é para acabar. Quando o Chega tiver esta possibilidade, é para acabar. Mas na sua moção não tem isso. Diz, o que na sua moção está escrito é que quer combater o aproveitamento abusivo do RSI e garantir que todos os beneficiários tenham uma ocupação e retribuam o rendimento através de trabalho para a comunidade. Isso é o que está na sua moção. E é caminhar para acabar. Disse e acabou de dizer que é para acabar. Explique-me em que é que ficamos. Se não está na sua moção... Ficamos precisamente no que disse e no que eu disse. Nós temos que seguir um caminho de fiscalização. Reduzir, até acabar. Eu já disse isto na Assembleia. Mas haverá sempre pessoas com necessidades, independentemente de ser este é sempre o argumento que todos me apresentam. Dificuldades que vão aparecendo, falta de emprego. As pessoas mais velhas que estão em casa vão dizer sempre, mas sempre houve apoio. É verdade. Sempre houve apoio. Não tinha esse nome. Para os deficientes, não tinha este nome. Por isso é que eu acho que deve acabar o RSI, porque já tem um carimbo terrível, negro, sobre ele, e devemos criar apoios, criar ou continuar ou ressuscitar alguns apoios que havia para deficientes, para idosos, para crianças. Nós fizemos um requerimento ao Governo Regional. Perguntamos os números do RSI. O Bloco de Esquerda andava a dizer isto é um apoio para os idosos e para as crianças. Mentira. Os maiores beneficiários do rendimento mínimo são os dados oficiais. Os dados do Governo Regional. Os maiores beneficiários estão em 35 e 45 anos. Por isso é que não há mão de obra nos Açores. Mas este apoio é nacional, ou seja, a Mas região... aí eu maleia-se, como é, os outros a dão dinheiro, não nos custa, mas eu sou português e pago impostos. E essa parte, nunca se esqueça disso. Você é português e paga impostos. Lá por ser o vizinho a dar o dinheiro, quer dizer, o dinheiro não vem da mesma comunidade, não vem de Portugal. E mesmo que nós não tivéssemos uma intervenção direta, o dinheiro esbanja-se dessa forma, alimentar a preguiça, e mais grave que o dinheiro, é o que nós estamos a criar. Há crianças nas escolas que dizem aos meus filhos e aos teus filhos, e aos filhos todos açorianos, o meu futuro é ser como o meu pai e como o meu avô, é viver do rendimento. Mas esta bandeira do Chega não cria ainda uma imagem mais negativa das pessoas que recebem o RSI? Então saiam do RSI e vão trabalhar. Não é tão Também simples. há pessoas que tentam e que a dificuldade da vida Esses que não tentam conseguem. são os que precisam, são os que merecem. E nós temos que reforçar a nível de emprego, a nível de apoio ao emprego, especialmente. Por exemplo, uma pessoa na minha idade, com 50 anos, tem muita dificuldade em arranjar emprego. Sim, senhor. Temos que ter um apoio, temos que ter um programa para desempregados de longa duração, desempregados mais velhos, pessoas que cuidam de idosos, de deficientes. Isto sim, alimentar a malandragem é que não. Se tem um rótulo negro, eu quero que fique, mas mais negro ainda. Porque isto é uma vergonha, as pessoas quererem empregados
quererem pessoas para trabalhar e não terem. Falou também no seu discurso da SATA e da TAP, companhias com elevados prejuízos. Disse que os açorianos não podem pagar por esses prejuízos. Qual é que é a sua proposta concreta em relação a A minha estas duas proposta companhias? concreta, já o disse há meses, acabar com a SATA Internacional, esta que faz as ligações Lisboa, Boston e Companhia Limitada. Já pedimos a viabilidade das rotas. A resposta do Governo Regional era que era segredo comercial. Eu, como patrão da SATA, porque sou contribuinte, como patrão da SATA, exijo saber. E se há rotas deficitárias, acabo-se imediatamente com elas. Ainda há dias contaram-me, para substituir luzes de azul para vermelho, ou lá o que foi dentro das cabines dos aviões, gastaram-se 40 mil euros ou coisa que valha. Não investiguei a fundo. Quer dizer, são essas anedotas, qualquer pessoa que anda na SATA percebe isso. Nós, em abril de 2020, dissemos que tínhamos que baixar as tarifas. Chamaram-nos malucos, que era impossível. O PSD, e bem, em junho, lança a proposta que depois veio a ser a tarifa Açores. E agora toda a gente diz que é bom. Isso faz-me lembrar a liberalização do espaço aéreo que os socialistas não queriam, mas agora dizem que é bom. Tudo é bom é depois de acontecer. Mas nós somos aqui o quê? Os velhos de Restelo, os maluquinhos. Não somos. A SATA Internacional, neste momento, não funciona, fecha-se a porta. Mas ficar sem uma companhia não que podemos garante ficar. as ligações... Isto é um erro. Nós não vamos ficar. Nós Qual é a sua pagamos a proposta? TAP 3.200 milhões, sim, exatamente 200 milhões, há pouco tempo que foi pago à TAP. Serviço público para os Açores. E não é só para São Miguel. São Miguel, Terceira, Pico, Faial. É uma obrigação. Se nós queremos ter uma companhia de bandeira portuguesa, aqui também é Portugal. Açores e Madeira também é Portugal. A Madeira não tem uma companhia aérea. Se calhar não fica tão bem servida como os açorianos com a SATA. Não fica. Estou-lhe a perguntar. Eu ainda esses dias, e vou estar daqui a pouco Muitas vezes com o meu colega da Madeira. Muitas vezes queixam os madeirenses, mesmo dos açorianos, os alunos madeirenses no continente. O Paulo Estevão do PPM andou aí anos a pedir aviões todos os dias e tudo ao dia para o Curvo. Quer dizer, temos de ser razoáveis, não é assim que as coisas funcionam. Agora, se me provarem que as rotas, vamos imaginar, Lisboa, Ponta Delgada, Lajes, né, na Terceira, etc., Pico, são viáveis, está aqui o homem para dizer, sim senhor, vamos continuar com estas. Nós sabemos que temos rotas deficitárias. E se não sabemos? Sabemos que temos um buraco de 480 milhões de euros na SATA. Não nos mostram o plano de reestruturação, não nos mostram a viabilidade das rotas, só me resta dizer, não presta, joga-se fora. Defende também o fim do subsídio de mobilidade, da forma como atualmente funciona com reembolsos. A sua proposta é a semelhança da tarifa Açores? Sim, exatamente, e pronto, e nisto gosto de ser sério. Não somos os únicos a defender isto. Eu penso que todos os partidos, tanto nos Açores como na Madeira. Mas não tem havido um encontro entre o Governo da República e o Governo Regional para resolver esta situação? Não há. E se falarmos da tarifa, podemos falar da fiscalização do mar dos Açores, do espaço aéreo, etc. Há aqui uma série de coisas que o Governo da República, como eu gosto de dizer em bom português, está-se borrifando com os Açores. Os Açores não representam nada para Portugal. Mas eles esquecem-se que Portugal tem a dimensão que tem, que não é só terra, que tem a dimensão que tem, porque chega aqui aos Açores, ao mar dos Açores. E nós temos de saber, e que já tivemos aqui uma importância geoestratégica enorme com a base das lajes, e vamos desprezando isso. Nós somos maltratados pelo Governo da República. Muito maltratados. Tem na sua moção uma proposta, que também falou no Congresso, defende o regresso dos símbolos religiosos nas escolas e nos locais públicos. Mas o Estado não é laico. O Estado é laico, mas o meu povo não é. As pessoas são crentes, são pessoas de fé. Lá por meia dúzia, não acreditarem em coisa nenhuma, a não ser no seu umbigo, não quer dizer que o meu povo tenha que ser assim. Mas é a liberdade religiosa de cada um. A liberdade religiosa cada um a pratica. Eu não estou a proibir nada. Aliás, o meu partido impor é um partido... símbolo eu não estou a impor. Já lá estava. Os socialistas, quando foram eleitos, em 96, das primeiras coisas que fizeram foi retirar as cruzes e colocar lá a fotografia do Carlos César. Eu nunca me esqueci disto. E o povo açoriano nunca se deve esquecer disto. Quem é católico terá nas suas casas, Quem terá na igreja. É católico tem na igreja, na escola, como sempre teve. Eu estive outro dia na cidade de Porto Alegre, no um parlamento de 11 milhões de habitantes. Tinha um crucifixo na parede, eu não vi o parlamento rachar nem cair no chão. Eu acho que isto é um abusivo. Lá por meia dúzia não acreditarem em nada,
A maioria que acredita não tem que se retirar. Eu não proíbo. Se me disser, vais lá para uma cruz de David, uma estrela de David, não me vai incomodar. O meu partido não proíbe coisas. O meu partido convive com tudo. Então, chegar lá, que é uma minoria, e está em tudo. Ultimamente, esta canhota destruidora, as minorias querem se impor, as minorias querem que seja a visão deles a comandar o mundo. Eu não quero nada. Eu quero a visão dos meus avós, dos meus antepassados. Eu quero continuar. Não tenham nada aqui às escolas tirar os crucifixos. Isto pode não representar muito para muita gente, mas para mim representa o respeito pela minha identidade, pela minha tradição, pelo meu povo. O que está escrito numa folha de papel que diz que o Estado é laico, minha senhora, já falamos aqui sobre os acordos. Eu tenho a mesma visão sobre estas linhas que dizem que o Estado é laico. Eu compreendo que devemos ter tolerância religiosa. Agora, proibir de ser católico para sermos coisa nenhuma não é aceitável. Ainda nas escolas, defende na sua moção que se deve impedir que as escolas se transformem em espaços de aculturação ideológica de esquerda, com especial preocupação da divisão de ideologia de género das crianças. Exatamente. Mais uma vez lhe pergunto, onde é que está a liberdade de cada um? A liberdade é precisamente isso, de cada um escolher, e não é imposição nas escolas. A pouca vergonha que vimos circular o outro dia com os questionários sobre as opções sexuais. Deixem as crianças em paz. Mas deixem mesmo. Mas não é uma realidade. Não é a realidade nenhuma, isso é uma realidade construída. Eu tenho 51 anos. Quando nasci já me criei no meio de homossexuais e nunca tive problemas nenhuns com isso. São meus amigos, são irmãos de sangue não, mas de criação. Nunca tive problemas com isso. Há para aí uns senhores que não têm nada que fazer e que acordam de manhã só para chatear a cabeça aos outros. Esses senhores da canhota da esquerda destruidora levantam estas falsas questões como o racismo e depois nós temos que lidar com elas da pior forma. Deixem as nossas crianças em paz. Mas a escola não deve funcionar também de alguma forma como para explicar exatamente às crianças muitas vezes situações que em casa não conseguem comunicar ou que os pais não conseguem ter essa abertura. A escola não serve. Eu dou-lhe alguma razão pela lógica que me levou agora. A escola também serve, mas não serve para isto. Mas também serve. A escola é para instruir. A educação dá-se em casa. Cada pai e cada mãe, vamos dizer que nem todos têm esta capacidade. Mas sempre tivemos outros agentes na comunidade. Sempre tivemos o catequista. Sempre tivemos o grupo disto, daquilo, a associação. Destruíram tudo. Neste momento há um vazio entre a escola e a família. Há um vazio. Há famílias que não têm esta capacidade, é verdade. Mas também tem a ver com este vazio que foi criado. Quando se anda a ensinar às famílias que não trabalhar ganha-se mais que trabalhando, o que é que estamos a ensinar às crianças? Mas o que é que diz aqui é que não se deve ensinar às crianças essa diversidade de orientação sexual, por exemplo, não se deve falar desses assuntos? Deve-se falar, não se deve impor. E está a haver uma imposição. Os meus filhos, eu tenho uma filha com 13 anos e um filho com 15 anos. Eles relatam-me. Até inclusive professores formatados. Olha, há uma história que me foi contada há dias, que foi, salvo erro, penso que nas capelas, agora não consigo, de uma professora que disse o Hitler, o Stalin e esse André Ventura. Isto é aceitável. Isto é aceitável. Eu garanto, se soubesse que era essa senhora, eu pedi imediatamente que ela fosse despedida. Neste e caso nunca estamos a mais falar de ideologia de género. São seguidos as ideologias de género. Não, isso, a homossexualidade é normal. Não, temos que aceitar. A senhora viu o questionário quando eu circular, aquele questionário era verdadeiro, aquilo não foi inventado. Ser heterossexual hoje em dia é uma vergonha. Temos que talhar caminhos, estamos mesmo a chegar ao fim. Por várias vezes no seu discurso falou das pensões de pobreza dos idosos. Claro. Em comparação, por exemplo, com o rendimento mínimo. Ou com aquilo que o Governo gasta na TAP, foi uma das questões que usou. O rendimento mínimo é o suficiente. Qual é que é a sua proposta em relação aos idosos? Essas pensões, o que é que se pode fazer para esta proposta classe? Muito simples. As pessoas têm que viver com o mínimo de dignidade. 200 euros por mês não é o mínimo de dignidade. No meu entender, e dentro que devia ser gradual, porque o dinheiro também não é infinito, chegarmos pelo menos ao ordenado mínimo, cada idoso ter pelo menos na sua casa, na sua família, ter um mínimo de dignidade, um mínimo. E este mínimo terá que ser ali o ordenado mínimo. Não vejo outra forma, até que a inflação que estamos a ter, com o disparar de preços,
Não estou a ver como é que os idosos vão sobreviver com 200 euros. Eu não consigo viver com 200 euros. A senhora não consegue viver com 200 euros. Isto é de cortar o coração. Eu ando na rua, eu não ando fechado em gabinetes, eu vejo o que é que acontece nas farmácias, eu vejo o que é que acontece nos supermercados, nas mercearias. É uma vergonha. E nós temos que acabar com isto. Em vez de darmos dinheiro a preguiçosos, vamos dar dinheiro a quem trabalhou uma vida e com doenças, etc. E mais, muitos desses idosos estão a acolher em casa os filhos e os netos. Agradeço ao José Pacheco a sua presença neste espaço de entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Antena 1 Açores. Especial Informação.